Eu nunca acreditei muito em histórias de terror, sabe? Achava tudo meio bobo, filme barato para dar susto em adolescente. Até aquela noite. Aquela noite no cemitério da Consolação. Trabalho como segurança noturno. Não é o emprego dos sonhos, mas paga as contas e me deixa tranquilo durante o dia. Sempre fui meio noturno mesmo. Gosto do silêncio da madrugada. Já trabalhei em vários lugares, fábricas, prédios comerciais, até em um hospital abandonado uma vez. Mas nada se comparou ao cemitério. A Consolação é um lugar enorme, um labirinto de túmulos e mausoléus. De dia é até bonito, com aquela arquitetura antiga e as árvores enormes. De noite, meu amigo, de noite é outra história. A escuridão engole tudo, as sombras dançam nos cantos e cada barulho te faz pular. Meu turno começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. A rotina era simples. Rondas pelo cemitério, verificar os portões, acender algumas luzes mais fracas para não ficar tudo completamente breu. Nas primeiras semanas, achei até meio monótono. Só o silêncio e as sombras, nada demais. Foi em uma dessas rondas, lá pelas 2 da madrugada, que começou a acontecer. Eu estava passando perto de um mausoléu grande, todo de mármore branco, quando ouvi um barulho, um arranhado, como se alguém estivesse raspando metal em pedra. Parei, acendi a lanterna e apontei para o mausoléu. Nada. Pensei que podia ser um gato, alguma coisa assim. Continuei a ronda, mas o barulho voltou. Mais forte agora e parecia vir de dentro do mausoléu. Comecei a ficar meio arrepiado, confesso. Aproximei devagar, a lanterna tremendo um pouco na minha mão. Cheguei perto da porta de ferro do mausoléu, toda ornamentada, sabe? O barulho parou. Silêncio total de novo, só o vento fraco balançando as árvores lá fora. Respirei fundo, pensando que era coisa da minha cabeça. Ia dar meia volta quando ouvi de novo. Só que dessa vez não era raspando. Era um som abafado, como se alguém estivesse gemendo lá dentro. Meu coração começou a bater mais forte. Gemer? Dentro de um mausoléu? Quem estaria ali a essa hora da noite? E como teria entrado se as portas ficam trancadas? Comecei a achar que não era gato, nem coisa da minha cabeça. Aquilo era esquisito demais. Dei mais alguns passos para perto da porta, tentando ouvir melhor. O gemido parou de novo. Mas agora, em vez dele, ouvi outra coisa. Um rosnado baixo, quase inaudível, mas ainda assim, bem ali, do outro lado da porta. Rosnado? No cemitério? A essa altura, o medo já tinha me pegado de jeito. Recuei um pouco, meio sem saber o que fazer. Devia chamar a polícia? Ligar para o meu chefe? Enquanto eu pensava nisso, a porta do mausoléu começou a abrir. Sozinha, bem devagar, rangendo no escuro. O ranger de metal velho, sabe? Aquele som que te faz sentir um frio na espinha. Fiquei paralisado, olhando a porta se abrir. A escuridão lá dentro parecia mais densa, mais escura que a noite ao redor. De repente, um baque surdo, vindo de dentro do mausoléu. Como se alguma coisa tivesse caído, ou pulado. Senti um arrepio na nuca. Tive a sensação de que não estava sozinho ali. Que tinha alguma coisa me observando, escondida na escuridão do mausoléu. Um medo irracional, sabe? Aquele medo que te trava, que te impede de pensar direito. Então, eu vi. Lá no fundo do mausoléu, no breu completo, 2 pontos vermelhos se acenderam. Olhos. 2 olhos vermelhos, brilhando na escuridão. Me encarando. Não eram olhos de gato nem de cachorro. Eram olhos diferentes, mais intensos, mais malignos. Um grito agudo, horrível, cortou o silêncio da noite. Um grito que não parecia humano, nem animal. Um grito de dor e raiva ao mesmo tempo. Os olhos vermelhos se moveram, vindo em minha direção. Comecei a correr. Corri como nunca corri na vida. Sem olhar para trás, só correndo, desesperado para sair dali. O grito continuava ecoando atrás de mim, misturado com um som de passos rápidos, pesados, me perseguindo. Eu corria entre os túmulos, tropeçando nas pedras, caindo e levantando, sem parar.
Pulei muros baixos, desviei de árvores, rasguei a roupa nos espinhos das roseiras. Só queria chegar no portão, sair daquele inferno. Sentia o fôlego queimar nos pulmões, as pernas doendo, mas não parava. Sabia que se parasse, ele me pegaria. Ele? Eu nem sabia o que era ele, mas sentia que era algo terrível, algo que não queria encontrar. Finalmente cheguei no portão principal. As mãos tremendo, consegui abrir o cadeado e destrancar as correntes. Empurrei o portão com força e me joguei para fora do cemitério, caindo na calçada. Caí de joelhos, respirando fundo, tentando acalmar o coração que parecia querer sair pela boca. Olhei para trás. O portão do cemitério, escuro e imponente, parecia me encarar. Nenhuma sombra, nenhum ruído. Só o silêncio da noite, agora ainda mais assustador. Levantei cambaleando, sem conseguir parar de tremer. Fui andando até o ponto de ônibus, esperando o primeiro carro passar. Qualquer coisa que me tirasse dali. O resto da noite foi um borrão. Consegui pegar um ônibus, cheguei em casa, tomei um banho quente e me enfiei na cama. Mas não consegui dormir. Fiquei a noite toda deitado, de olhos abertos, pensando nos olhos vermelhos, no grito horrível, nos passos me perseguindo. No dia seguinte pedi demissão. Não voltei mais naquele cemitério, nem pretendo voltar. Alguns amigos até riram da minha história, disseram que era imaginação, cansaço, sei lá. Mas eu sei o que vi, eu sei o que ouvi, e sei que não foi imaginação. De vez em quando, ainda acordo de noite, suando frio, com o grito daquela criatura ecoando nos meus ouvidos. E às vezes, quando passo perto de um cemitério, sinto um arrepio e olho para os portões, com medo de ver aqueles olhos vermelhos me encarando de novo. Não sei o que era aquilo, não sei o que queria, só sei que foi a experiência mais assustadora da minha vida, e que depois daquela noite, eu nunca mais duvidei das histórias de terror, porque agora eu sei que elas podem ser reais, muito reais, e que às vezes o terror mora onde menos esperamos. Até mesmo, e principalmente, em um lugar que deveria ser de descanso e paz. Agora vamos para a próxima história. Eu não sei se existe vida após a morte, e sinceramente nunca fui de me importar muito com essas coisas. Mas depois do que aconteceu comigo naquele cemitério, eu confesso que o tema me assombra de um jeito que vocês nem imaginam. Olá, meu nome é André. Prefiro não dizer onde moro agora, mas naquela época eu morava numa cidade pequena no interior de Minas Gerais. Sabe aquelas cidades que parecem ter parado no tempo? Onde todo mundo se conhece e a fofoca corre mais rápido que carro de polícia? Então, era dessas. E como toda cidade pequena, tinha um cemitério antigo, daqueles com túmulos enormes, uns mausoléus que pareciam casas, e anjos de pedra olhando para você de todos os cantos. Esse cemitério era o ponto de encontro macabro da galera mais jovem da cidade, especialmente nos fins de semana. A gente ia lá beber, fumar, contar histórias de terror, sabe? Coisa de adolescente querendo se sentir corajoso. Eu nunca achei muita graça, confesso. Sempre tive um certo respeito, ou talvez medo, daqueles lugares. Mas meus amigos adoravam, e eu acabava indo junto para não ficar de fora. Uma noite, era um sábado, um amigo nosso, o Lucas, resolveu que a gente tinha que ir no cemitério à noite, sozinhos. Tipo um desafio, saca? Ele disse que quem ficasse mais tempo lá dentro, sozinho, sem correr, era o mais corajoso de todos. Confesso que na hora eu tremi na base. Só de pensar em ficar sozinho naquele lugar, no escuro, já me dava calafrios. Mas o Lucas era muito insistente, e no fim das contas, acabei aceitando, junto com outros 2 amigos nossos, o Pedro e a Júlia. Marcamos de nos encontrar na praça central da cidade, perto da meia-noite. Levamos lanternas, um isqueiro, cigarros e umas garrafas de refrigerante para disfarçar, caso algum guarda nos visse. A gente sabia que era proibido entrar no cemitério à noite, mas quem se importava com regras naquela idade? Chegamos no portão do cemitério, que era de ferro, enorme e enferrujado. Lucas pulou o portão com uma facilidade impressionante, e a gente foi atrás. Lá dentro, a escuridão era quase palpável. Só a luz fraca da lua,
escondida entre as nuvens e as nossas lanternas furando a noite. Combinamos que cada um de nós ia se esconder em um ponto diferente do cemitério e ficaríamos lá por meia hora. Quem aguentasse mais tempo, ganhava. Eu fui o último a escolher meu ponto. Andei um pouco, me afastando dos meus amigos, e acabei parando perto de um túmulo grande, com uma estátua de um anjo no topo. A estátua era imensa, e no escuro, parecia que os olhos dela me seguiam. Dei um frio na barriga, mas respirei fundo e me escondi atrás do túmulo. Apaguei a lanterna, e o silêncio me engoliu. O silêncio era pesado, só quebrado pelo vento nas árvores e uns ruídos estranhos, que pareciam vir de todos os lados. Comecei a ficar nervoso. A respiração ficou mais rápida, o coração acelerado. Eu jurava que estava ouvindo sussurros, vozes baixas, como se alguém estivesse falando bem perto de mim, mas não conseguia entender o que diziam. Olhei em volta, mas só via sombras e túmulos. A estátua do anjo parecia ainda maior e mais ameaçadora na escuridão. De repente ouvi um barulho metálico, como se correntes estivessem sendo arrastadas. O som vinha de trás do túmulo, do lado oposto de onde eu estava escondido. Meu corpo paralisou. O medo me invadiu de uma vez, como um choque. Eu não conseguia me mexer, só respirar fundo e tentar acalmar o coração, que parecia querer pular para fora do peito. O barulho de correntes continuou, se aproximando lentamente. E então, junto com o barulho das correntes, comecei a ouvir passos. Passos pesados, arrastados, como se alguém estivesse caminhando com dificuldade, ou estivesse carregando algo muito pesado. Os passos se aproximavam do túmulo, e eu sabia no fundo do meu ser que não era nenhum dos meus amigos. O medo tinha se transformado em pânico puro. Eu queria gritar, correr, sumir dali, mas minhas pernas pareciam ter virado chumbo. Os passos pararam bem perto do túmulo, do outro lado da pedra. Eu prendi a respiração, com medo de fazer qualquer barulho. O silêncio voltou a reinar, mas um silêncio tenso, carregado de uma presença invisível. Senti um arrepio percorrer todo o meu corpo, e o vento pareceu gelar ainda mais. As árvores gemiam com o vento, e os galhos pareciam se esticar na minha direção, como se quisessem me agarrar. E então eu ouvi de novo os sussurros, mas dessa vez mais altos, mais claros. E eu conseguia entender algumas palavras. Eram palavras em português, mas ditas em um tom arrastado, grave, quase gutural. Eu juro que ouvi nitidamente. Você não deveria estar aqui. A voz parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, me cercando, me sufocando. Meu coração disparou de vez. Eu não conseguia mais aguentar. O medo tinha me dominado completamente. Eu precisava sair dali, urgente. Sem pensar duas vezes, liguei a lanterna e saí correndo de trás do túmulo. No mesmo instante em que me movi, os sussurros pararam. E os passos também. Só o barulho do vento e o som do meu próprio coração batendo forte nos ouvidos. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, sem saber para onde estava indo, só querendo me afastar daquele lugar o mais rápido possível. Tropecei em raízes, desviei de túmulos, com a lanterna tremendo na mão, iluminando apenas o chão à minha frente. Finalmente avistei os portões do cemitério e corri em direção a eles como se estivesse fugindo do próprio inferno. Pulei o portão de volta para a rua, caí no asfalto, raspei o joelho, mas nem liguei. Levantei correndo e saí disparado pela rua deserta, sem olhar para trás nem por um segundo. Só parei de correr quando cheguei na praça central, onde tínhamos combinado de nos encontrar. Lucas e Júlia já estavam lá, sentados no banco, fumando e rindo. Pedro ainda não tinha chegado. Quando me viram chegar correndo, desesperado, eles pararam de rir e me olharam assustados. Eu estava pálido, suando frio, a respiração ofegante. Mal consegui falar, só gesticulava e apontava para o cemitério. Eles não entenderam nada no começo, acharam que eu estava brincando.
Mas quando viram a minha cara, perceberam que era sério. Contei tudo o que tinha acontecido: os sussurros, os passos, as correntes. Eles me olharam com descrença, rindo um pouco, dizendo que eu estava imaginando coisas, que era só a minha imaginação pregando peças. Mas eu sabia o que tinha ouvido, o que tinha sentido. Não era imaginação. Era real, terrivelmente real. Enquanto eu falava, o Pedro chegou, meio assustado, perguntando o que tinha acontecido. Contamos tudo para ele também. Para nossa surpresa, o Pedro ficou sério e disse que tinha ouvido sussurros também. Ele não tinha contado pra gente antes porque achou que era impressão dele, mas agora, ouvindo o meu relato, ele percebeu que não estava sozinho. A Júlia e o Lucas continuaram céticos, mas até eles ficaram meio quietos, meio tensos. O clima tinha pesado de repente. Ficamos mais um tempo na praça, em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Ninguém teve coragem de voltar para o cemitério, nem para procurar o que quer que fosse. Voltamos para casa em silêncio, cada um para o seu lado. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei a noite toda acordado, revivendo cada momento de terror no cemitério, ouvindo os sussurros na minha cabeça, sentindo o medo me paralisar de novo. No dia seguinte, falei com o padre da igreja da cidade, o padre Antônio, um senhorzinho muito sábio e calmo. Contei para ele tudo o que tinha acontecido, sem esconder nada. Ele me ouviu com atenção, sem me interromper, e no final sorriu gentilmente e disse: André, há coisas nesse mundo que a gente não entende e que talvez nunca vamos entender. O cemitério é um lugar de passagem, um lugar de respeito. Talvez você tenha mexido com algo que não devia, perturbado alguma energia que estava em paz. Mas não se preocupe, meu filho. Se você respeitar esses lugares, eles também te respeitarão. Eu nunca mais voltei naquele cemitério à noite. E depois daquela conversa com o padre Antônio, o medo diminuiu um pouco. Mas a lembrança daquela noite, os sussurros, os passos, a sensação de pânico, tudo isso ficou marcado para sempre na minha memória. E até hoje, quando passo perto de um cemitério, especialmente à noite, eu sinto um arrepio na espinha e me lembro daquela voz sussurrando: você não deveria estar aqui. E eu sei no fundo do meu coração que ela estava certa. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.